Acabou o recreio. Obrigado. Quer fazer uma coisa aí? Aí, Marcelo. Então, falhou. Tá ligado? Pronto. Bom, como eu estava dizendo, esses historiadores produziram uma narrativa em que só me dá outro aí. Esse aqui está com a bateria apagando assim. Marcelo? É porque é comigo, é normal acontecer essas coisas. Mas ele indica se está carregando ou não? Não, está descarregando. Vou trocar as pilhas. Pega outra pilha lá então. Tem outra pilha? Tem, mas por que está misturando? Ué, porque essa pilha, a pilha desse aqui está falhando e a outra não está funcionando. Ah, ela não está funcionando? Não sei por quê, estava funcionando, mas... Você pode para os dois. Deixa eu trocar isso aqui e peço mais pilha para ele. Você estava falando, cara? Você está falando alguma coisa que está fazendo uma... Eu vou terminar, só resistir. Não desista, sou brasileiro. Baiano. Uma ainda. Meu país vai. Não, ele foi pegar outro aqui. Baderou? Uhum. Tá voltando um pouco, né? É? Eu tô pegando essa blusa minha unha. Eu faço na capela. Cara, qualquer coisa eu faço na capela. Sem ajuda de aparelhos. Marcelo, quer que eu continue? Tá? Tranquilo, tranquilo. Vocês me ouvem? Sim. Se eu falar nesse tom, vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Então, como eu estava falando, esses historiadores do final do século XIX e início do século XX produziram essa reflexão. E essa reflexão ela foi produzida num contexto, um contexto político bem importante, né? No momento em que o Brasil está se consolidando como nação, era importante pensar para quais caminhos o Brasil iria tomar na interpretação de qual a sua identidade nacional. Então é importante que surgisse uma interpretação sobre a história do Brasil que que rivalizasse de alguma forma com as interpretações que baseavam a fundação da história do Brasil absolutamente baseada na plantation. O mundo da plantation produzia um mundo de dicotomia de conflitos. Um mundo de ódio racial, de conflito racial, escravos e senhores, e um mundo que produziu também um conflito entre trabalhadores e patrões, obviamente. A saída poderia ser ao sertão. Achar um consenso para a formação do Estado Nacional Brasileiro para o povo brasileiro poderia ser olhar para esse tipo de civilização. Um tipo de civilização, um tipo de sociedade em que esses mesmos historiadores alegaram que não existia presença escrava. É importante ressaltar esse aspecto. Chegou o auxílio?
Agora vai. Não, você tem moral. Você me aturou 4 anos, então... Então é importante ter uma interpretação que rivalizasse uma interpretação, apesar da suposta, né, ideia da democracia racial, advinda de Gilberto Freire, que ele nega, né, que foi ele que produziu essa ideia da democracia racial a partir das obras dele. Havia um outro leque, sobretudo produzido pelo marxismo, em que a Plantation produzia uma dicotomia radical na sociedade, um conflito radical na sociedade brasileira, seja ele racial, seja ele de capital e trabalho, né? Então, a saída ao sertão era uma via possível. E, a partir daí, esses pesquisadores vão produzir uma narrativa, como eu venho falando, em que essa civilização não produziria esse nível de conflito. Primeiro, porque essas civilizações, essa civilização, para onde a gente deveria olhar a formação histórica do Brasil, ela não era um território onde a presença do escravizado africano e crioulo, mas muito menos o africano, era majoritária ou predominante, ou sequer em grande maioria. Algumas pesquisas depois vão provar o erro, né, dessas afirmações. Mas, se havia poucos negros escravizados, sobretudo escravizados nos sertões, muito menos escravizados haviam. Então, o trabalho do vaqueiro era um trabalho no qual, para esses historiadores, a presença do escravizado não poderia existir. Primeiro, porque o vaqueiro lidava com uma riqueza que era uma riqueza circulante, uma riqueza que circulava, né? O escravizado não é um sujeito de grande confiabilidade, né, para o senhor. Então ele circulava com o capital, com o dinheiro, com a mercadoria desse senhor. Então o escravizado não poderia ser esse sujeito a mercadejar, a circular com a boiada, né? E também pelo fato de que o trabalho com o boi, o trabalho com a boiada, ele gerava um tipo de pagamento que era chamada quinta parte ou quarta parte em alguns lugares, né? Depois de uma quantidade significativa de boiadas que era levada, que era entregue da fazenda até os mercados, vendidas, etc., esse vaqueiro ele não ganhava em espécie, ele não ganhava em dinheiro. Ele ganhava com o passar do tempo em reses, em bezerros, ele ganhava em boi, né? E, consequentemente, esse vaqueiro, ele se tornava um pequeno proprietário de uma pequena fazenda com pecuária, com gado, com propriedade. E esse tipo de ousadia, esse tipo de riqueza não devia e não poderia ser dado ao escravizado. E, até mesmo, alguns autores alegam, os próprios vaqueiros se negavam ou faziam um movimento, um lobby, para que esse trabalho não fosse entregue aos escravizados, exatamente porque isso precarizaria a sua condição de vaqueiro, o seu trabalho de vaqueiro. Então, essa narrativa está colocada por esses historiadores. Obviamente, alguns historiadores e historiadoras, aqui no caso vou citar duas, né? Joana Medrado e Napoliana. Napoliana, eu esqueci o nome dela, procurei no livro dela, não achei lá em casa, mas é uma historiadora baiana, está fazendo doutorado na UFBA. Tem mostrado como que, na verdade, essa é uma grande farsa, né? É um engodo. Toda essa alegoria do domínio completo, da ultraconsensualidade, da civilização de uma classe só, é uma tentativa de esconder exatamente o contra-teatro do terror, né? Como Thompson fala, né? A reciprocidade, as obrigações de reciprocidade que o paternalismo exigia. Porque em Thompson, se há o paternalismo como modo de dominação e há uma hegemonia, né, da gentry, das classes dominantes do século XVIII na Inglaterra, ela existe com uma participação ativa dos pobres, dos camponeses, dos trabalhadores. Por quê? Porque eles exigem uma reciprocidade para que aquele domínio aceite. Se Thompson conhece alguma coisa de Gramsci, e acho que conhece, como o Marco bem expôs hoje pela manhã, né, ele sabe que a hegemonia não pode ser conduzida apenas com coerção. Um nível de consenso deve ser sempre
uma tentativa. Inclusive, Thompson começa Costumes em Comum fazendo exatamente esse debate, né? Sobre consenso e correção. Um nível de consenso é sempre necessário. A busca de uma consensualidade é sempre necessária. E é por isso que os senhores do século XVIII inglês vão estar sempre apoiando, como ele fala lá em Patrícios e Plebeus, em Senhores e Caçadores e alguns outros textos, os senhores vão estar sempre apoiando as iniciativas populares, né? A briga de galo, vai apoiar uma pequena caça, vai apoiar alguns direitos costumeiros, né? E isso é o que vai criando, vai tecendo o fio que os historiadores depois do século XX vão analisar como um século XVIII sem conflito, uma sociedade sem conflito. Então, em torno do trabalho do vaqueiro, passou a se produzir uma narrativa historiográfica de lealdade, de honra, de palavra. O vaqueiro deu a palavra dele, e a palavra dele vai ser dada assim como o Senhor deu a palavra ao vaqueiro, que ele um dia vai pagar aquele vaqueiro, e o vaqueiro dá a palavra de que aquele boi vai ser vendido e não vai ser desviado, né, como se chamava no século XIX, né? Descaminhado, não vai ser descaminhado e vendido em outro lugar, que aquele vaqueiro vai pegar aquele dinheiro. Então, existiam ali códigos, condutas, acordos morais, né? Thompson vai falar o tempo todo sobre isso, em todos os textos dele. O paternalismo é um modo de dominação que pressupõe calor humano, afetuosidade, proximidade. Ele usa muito esse termo, proximidade. Os senhores, para manterem aquele domínio, eles precisam aparentar que estão iguais, ou que se colocam de alguma forma igual. Ainda que Thompson também vai levantar os vários momentos em que essa igualdade é radicalmente dissipada, né? Thompson vai inclusive resgatar a Revolução Francesa para dizer só a demanda por égalité, né? Por igualdade, é o que vai suspender, que poderia suspender o domínio paternalista. Porque uma relação entre desiguais pode produzir uma aparência de consensualidade, de igualdade, mas não é de fato igual. Então, os pobres, os camponeses, eles vão participar desse processo, desse paternalismo, mas eles vão estar o tempo todo lembrando aos senhores as reciprocidades que eles têm como obrigação a dar aos grupos sociais subalternos, né? Eles lembram o tempo todo, porque se não lembrarem, vão aparecer com uma carta anônima, um animal morto na porta da sua casa, né? Uma música cantada para execrar aquele senhor, aquela senhora, né? O terror popular, né? Thompson fala muito disso. O terror popular começa a acontecer se aquelas obrigações de reciprocidade deixarem de ser cumpridas. Por exemplo, no meu livro aparece uma coisa continuamente assim na historiografia brasileira, os jagunços de fulano, né? Os jagunços de fulano nunca tem nome na historiografia brasileira. Os jagunços não têm uma história contada. A história dos jagunços não foi feita. Sempre se aparece a história dos jagunços de fulano. Os jagunços de fulano gostam de entrar na guerra entre famílias porque acho que eles acham divertido lutar entre uns e outros. Mas não se trata disso. Se trata que quando essa jagunçada compra a briga de um fazendeiro ou compra a briga de outro, há uma obrigação que esse senhor o tempo todo é lembrado. E como é que eles fazem isso? Ao tomar o poder em um determinado território, eles suspendem as guardas nacionais, eles permitem que esses criminosos saqueiem cadeias, destruam cadeias, invadam cartórios e destruam documentação de processos crimes. Existe todo um ganho em que esses jagunços também conquistam quando eles entram nas batalhas dos seus clientes, dos seus patronos. Tá? Então, eu estou querendo dizer com isso que Joana e Napoleana, elas têm resgatado, né, como que, por exemplo, as músicas de folclore que falam do boi bandido, do boi que some, do boi que misteriosamente desaparece, ou de um boi muito brabo, que ninguém conseguia domá-lo e etc., é um conjunto de narrativas produzida pelos vaqueiros que descaminham gado, né? E que, obrigatoriamente, esses senhores tiveram que aceitar essa narrativa
desse bois encantados, para legitimar, para não produzir aquilo que Thompson chama em Senhores e Caçadores, que eu acho fundamentalmente importante, o deslocamento de autoridade. Thompson em Senhores e Caçadores vai dizer que o que importa, Senhores e Caçadores, para quem não conhece o livro, é um livro sobre uma lei chamada de Lei Negra, porque os homens que faziam as caças ilegais dentro dos parques, proibidos de matar servos, de matar veados, porque era a diversão da aristocracia caçá-los, mas esses bichos destruíam a economia popular, porque comiam a horta, enfim. Esses homens continuavam matando os veados, servos, eles se mascaravam, pintavam a cara de lama e ficavam negros, né? Era uma forma de se esconder. E o que Thompson vai dizer nesse livro pouco importava a morte de servos e de veados. A realeza podia repor. Eles iam em outras florestas e pegavam mais 200 e repunham quando o rei ia para a floresta de Windsor caçar. O que estava em questão era o deslocamento de autoridade. Era o fato de que homens pintados agindo de forma secreta, anônima, mostravam a fragilidade do poder da burocracia, da justiça e da burocracia policial da Floresta Real. Então, era muito mais interessante que os senhores também aceitassem a ideia do boi bandido, do boi que some, porque eles queriam esconder também a fragilidade do seu próprio domínio. Muito obrigado. Do seu próprio domínio. Então, elas vão mostrando o tempo todo as correspondências em Tubarão de Jeremoabo, um grande pecuarista baiano do século XIX, ele escrevendo cartas para um monte de outros fazendeiros, perguntando: você viu meu vaqueiro? Meu vaqueiro passou por aí, ele já devia ter voltado, tem mais de 30 dias, etc. Ou seja, esses homens não estão produzindo uma sociedade sem conflito, né? Eles estão produzindo uma sociedade dominada pelo conflito. Vale ressaltar que o furto de animais, seja cavalo ou boi, foi um dos principais crimes. O furto desses animais foi um dos principais crimes do século XIX, o abiegato, que vai gerar, inclusive, no futuro, uma legislação própria para esse tipo de penalidade de roubo de gado. Lá na metade do século XIX vai ter uma lei específica para esse tipo de crime. E era, obviamente, uma parceria entre vaqueiros, entre bandidos, entre salteadores, entre escravizados, que faziam esse tipo de crime. Bom, essa lógica, eu vou acelerar aqui um pouco, essa lógica vai desdobrar num outro tipo de historiografia muito mais recente, um tipo de historiografia que se titula com o nome de Nova História Política, e pode ser nova mesmo, eu não tenho um conhecimento para saber se é nova ou velha, mas se intitula Nova História Política, onde um conceito de cultura política vai ser muito importante para eles. Não estou aqui achando, ou quero dizer que esse conceito não seja importante para a historiografia, mas essa historiografia passou a usar, a partir dessa discussão sobre jagunços, roubos, vaqueiros, consensualidade, ultraconsensualidade, essa historiografia começou a falar que o sertão tinha uma lógica própria de convívio que não era o domínio da lei, era o domínio de uma cultura política da violência. Vaqueiros, jagunços e coronéis falavam todos uma mesma linguagem, que é a linguagem da não aceitação da formação do Estado Nacional sobre a sua localidade. Então, portanto, a reação dos micropoderes locais no Nordeste, dos coronéis e suas famílias pelas disputas de poder, era o uso da violência com os jagunços contratados ou a clientela desses fazendeiros que iam para a luta contra o poder central, para lutar pelo seu poder ali local, pelo seu poder local. Isso foi gerando em alguns historiadores, engraçado que isso vai em espectros muito diferentes de historiadores, afirmando da existência de uma espécie de cultura da violência que estaria acima da justiça, da lei e do próprio Estado Nacional. O engraçado é que essa ideia de cultura da violência
ou seja, uma linguagem política comum entre patrões e trabalhadores, entre subalternos e hegemônicos, né, vai produzir de uma outra forma, ela vai chegar de uma outra forma ao mesmo ponto que a discussão sobre vaqueiros e fazendeiros. Ou seja, uma ultraconsensualidade no entendimento político entre subalternos e hegemônicos, né? Se há uma cultura política, uma mesma linguagem política, aí há de alguma forma um entendimento político entre esses grupos sociais. E aí é um pouco da conclusão do livro, né? A Ordem Heterogênea, vejam a propaganda que eu estou fazendo para vocês, né? A conclusão do livro meio que chama a atenção para que isso que é entendido como cultura da violência por esses historiadores, Thompson entenderia como hegemonia cultural, né? Thompson entenderia como hegemonia porque Thompson entende que é uma dominação de classe. Ela aparece como uma linguagem em comum, uma linguagem política em comum entre grupos sociais. Mas ali, o que está acontecendo naquele momento é o teatro e o contra-teatro do poder. Ali dentro tem uma disputa política de classe, onde, se há algum tipo de passividade, essa passividade é cobrada com a necessidade e a obrigação das reciprocidades. Porque senão os vaqueiros roubam, porque senão os vaqueiros fogem, e porque senão os jagunços não mais defendem aquela casa e vão passar a defender outra. Então, se há para concluir, para caminhar para a conclusão, se há um debate que eu gosto muito, que eu acho que faz muito sentido para trazer Thompson para a Bahia, trazer Thompson para o sertão nordestino, trazer Thompson para a minha realidade, é essa discussão sobre a existência de uma suposta consensualidade ou ultraconsensualidade no poder. Porque vejam, esses caras foram muito espertos. Eles foram para um universo onde supostamente o escravizado não existe. Porque onde o escravizado existe, não existe condição de sustentar nenhuma tese de ultraconsensualidade. Tá? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Foram, né, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que foram ótimas exposições e que geram para a gente várias reflexões, né? Então, eu passo agora ao momento que a gente, né, abre a mesa para que vocês coloquem questões, dúvidas, comentários, e aí a gente possa promover um debate, né, agora nesse momento. A gente pode fazer algumas rodadas. Por favor, professor. Bom, boa tarde. Ainda bem que deu tempo para voltar, Flavão. Bom, eu infelizmente não pude assistir a parte da manhã, mas duas perguntas em geral, né? Eu queria saber do Flávio, né, um debate que envolve a historiografia marxista no caso de São Paulo e a crítica que o nosso amigo Rafael Marques faz à leitura, né, thompsoniana na Unicamp. O que o Flávio poderia chamar a atenção disso? Quando ele critica, por exemplo, o texto da Silvia Lara que você citou. Tá? E aí, para o meu amigo, eu queria que ele, né, chamasse a atenção disso um pouco, porque para mim é importante, por causa do debate sobre essa nova história do capitalismo e essa discussão, né, que o Rafael Marques faz uma crítica à leitura unicampista. Né? Com relação aos dois, tá? Uma coisa que me chama a atenção, para terminar, é que eu acho que, eu não assisti o Marcos Pestana, mas eu acho que o que diferencia o Gramsci dos outros, o Thompson dos outros, que ele é o mais gramsciano dos marxistas. É isso que eu acho que eu não assisti, mas, né, é como o pessoal fala, a historiografia marxista inglesa é a mais jacobina das marxistas. Né? E eles têm eu me lembro do Ginsburg na pós-graduação, tá? E o Ginsburg falou: eu sou gramsciano, trabalho com hegemonia e classe, justamente o homem da microhistória. Tá? Então, eu queria que vocês também chamassem a atenção um pouco disso, do papel do Gramsci. Eu não assisti de manhã,
peço desculpas, mas o papel. E com relação a terminar o nosso colega da Bahia, quando você fala da linguagem e da linguagem, você está criticando, por exemplo, a concepção do Benedict Anderson da linguagem e a comunidade imaginária? Porque é uma questão que envolve o que você chamou a atenção aí, dessa comunidade do sertão. E quando você fala da linguagem, me sempre chama a atenção o Benedict Anderson, que é irmão do Perry Anderson. E ele trabalha com a ideia de língua, linguagem e comunidade. Você fez essa crítica? Obrigado, viu? Obrigada. Mais alguma questão? Alguém quer colocar? Bom, se não tiver agora no momento, eu posso fazer também alguma questão. Sim. Pessoal, boa tarde para todo mundo, boa tarde para a mesa, muito obrigada pelas explanações, foi muito bom. Aí eu fiquei pensando assim, em especial na fala do Flávio, fiquei pensando assim, o quanto que diversos momentos históricos são muito importantes para a gente conseguir recuperar determinados temas, né, de pesquisa e tal. E a gente vive um momento hoje, né, no qual, por exemplo, sei lá, nos últimos anos, o que foi chamado durante muito tempo movimento de opressões, né, ou movimentos específicos, enfim, né, que especificidades, enfim, a gente pode questionar muita coisa, né, porque a classe trabalhadora nunca foi uma classe trabalhadora branca, heterossexual, de classe média, enfim. Mas a gente tem hoje um processo de ascenso, de fato, dentro dos movimentos feministas, dos movimentos LGBTs, QIA+, P, todas as letrinhas, dos movimentos antirracistas em especial, né? E acho que essa é uma temática que tem sido muito forte nos movimentos sociais do Brasil. E aí eu acho que isso está levando a gente a recuperar, algumas editoras têm feito isso, né, nos últimos anos, recuperar obras importantes de autores e autoras negras que contribuíram muito para o pensamento social brasileiro. Então a pergunta é uma pergunta meio bobinha, mas acho que pode dar um pano para a manga, de como que vocês veem esse processo de recuperação atual e essa relação entre movimentos sociais e historiografia, levantamento de novos temas de pesquisa, enfim, né? Acho que é um pouco por aí. Mais alguma questão, gente? Acho que a gente pode, né, abrir uma rodada agora. Eu vou aproveitar, dialogando um pouco com a última questão colocada, que aí seria meio que um pedido de comentário, né? Eu acho que para abrir a possibilidade de ampliação do debate. É uma colocação que vale para os dois, então cada um pode responder de acordo com as suas pesquisas e tudo mais. O Flávio, na sua fala, comenta muito, né, várias vezes ele fez referência à importância da gente pensar em história intelectual e também pensar nos contextos, né? E aí eu fiquei pensando aqui, porque já era algo que eu já tinha elaborado, que eu pensei em fazer essa colocação, e eu acho que dialoga com o que ele disse, né? Atualmente, a gente já entende, né, quando se pensa no campo da história do trabalho, no trabalhador escravizado, né? Até muito pouco tempo atrás, esse entendimento não era tão consensual como é agora, né? Eu digo isso porque, por exemplo, a minha formação, que foi na década de 2000, o grande debate naquele momento era o debate sobre como se estabelecer diálogos entre a história da escravidão e a história do trabalho enquanto campos de pesquisa. E a grande questão nesse debate era como tanto teorizar, conceituar, quanto pesquisar, né, empiricamente, as experiências dos escravizados enquanto trabalhadores, né? Então, há uns 15, 20 anos atrás, vamos dizer assim, de uma forma geral, esse era o debate muito forte, né? E como a gente está aqui no evento que está pensando a obra do Thompson, promovido por um grupo que é o Observatório, onde a discussão de classe para a gente é muito importante, né? Então eu acho que é uma ocasião para a gente poder ouvir
historiadores que pesquisam sobre isso. E aí, por que eu falo, reflito sobre isso, né? Considerando a minha formação, por exemplo, eu lembro que marcou muito um texto do Flávio com o Antônio Negro, que era aquele Além de Senzalas e Fábricas, né? Aquele texto, para mim, naquele momento, foi muito importante, assim como, por exemplo, o livro do Marcelo Badaró, Escravizados e Livres, né? E tudo mais. E aí, vejam, a gente estava num momento onde a obra do Thompson já era profundamente conhecida, ela já influenciava fortemente o campo da história da escravidão e, no entanto, havia uma certa dificuldade de entender o escravo enquanto trabalhador, né? Então, o que eu queria, assim, talvez ouvir um pouco de vocês, assim, como vocês... o porquê disso, né? Porque somente recentemente essa discussão foi colocada e somente recentemente a gente começa a pensar em classe, como a gente conceitua, né, o período anterior a 88, né, se é a classe trabalhadora, se não é, se é uma classe em formação, se não é, enfim, e o escravizado nesse contexto, né? Eu lembro de ouvir muito o Flávio em alguns eventos na época, quando ele brincava, né? Existem estudos sobre escravizados em irmandade, experiências de escravizados em festas, experiências de escravizados fugitivos, né, que tem famílias, mas a gente falta estudar o escravo que trabalha, né? Eu lembro de ouvir o Flávio falar isso muitas vezes e traduzia um pouco esse contexto, né? Então, que vocês, de alguma forma, a partir das pesquisas e dos seus estudos, né, comentar um pouquinho a respeito disso, eu acho que seria bem interessante para todos nós. Eu passo, então, a palavra para o Flávio para ele responder. Bom, fantástico, né? Acho que anima, né? Porque tem muita coisa para a gente discutir. Eu acho que a gente, quando olha esses movimentos de efeméride, né, de impacto, há uma tendência de a gente desidratar ou hidratar debates, né? Porque eu fico pensando, para além das ironias que acredito que todos aqui são leitores obsessivos do Thompson, decorar as piadas dele, como isso mobilizava debates fantásticos e fundamentais do mundo intelectual mais amplo, anglófono. Né? Se você fosse, olha, qualquer piada agora que deve estar acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, piada com um pouco de dor de barriga, tudo, que se não for esse cara vai ser quem, enfim. Então, isso vale para o debate acadêmico também, né? E todo o debate acadêmico é extra-acadêmico, né? Existe essa dimensão. E aí, indo direto para o assunto, eu acho que faltam debates acadêmicos mais duros. Os debates não são debates. A Ampul é uma festa, há muito tempo. Uma festa de amigos, de grupos, mas não se enfrenta o debate. Aí o debate é o quê? No cafezinho, contra o outro, né? A dor no fígado quando o outro publica um livro, enfim, mas não tem o debate. E, embora eu não concorde com o tom do debate do Marquese, posso até discordar, foi um pouco que... Aí eu vi como, e você também viu, como a Emília Viotti reage à crítica que a Silvia Lara faz a ela, pessoalmente. E a nossa geração viu. Ela pegou lá o microfone e falou para cima, menina, né? E às vezes aí tinha também dimensões geracionais. Eu me lembro aqui na UF, né, e eu gostava, embora não tivesse sido aluno, bom, depois que você morre, eu tenho medo. Todo mundo vai dizer que foi seu aluno. Então, depois que o Ciro faleceu, todo mundo, a quantidade de gente que eu vi, que não tinha nenhuma, você sabe, nenhuma relação a preço, falando que foi aluno do Ciro, mas eu me lembro do Ciro falando no debate aqui, ele falou assim, não, depois que eu critiquei aquelas meninas de Campinas, isso é desrespeitoso, porque se você pode se dirigir a alguém dizendo que foram as meninas de Campinas que criticaram, que ele criticou, alguém pode falar, pô, depois que eu critiquei aquele velho de Niterói,
Vale tudo, vale tudo. Então eu acho que esses debates são importantes, porque aí você tem que, não é o certo, o errado, não é a base empírica. Quer dizer, você vê, todo mundo conhece, né? O Seymour Drescher pega os mesmos dados do Eric Williams e contrapõe. Quer dizer, você pode pegar os mesmos dados, né? Você vai fazer a pesquisa novamente. Tá? Então, eu acho que tem essa coisa de contextos é muito importante você recuperar essas atmosferas, porque elas vão embora, quer dizer, o debate sacraliza. Agora mesmo eu vi não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas não sei se vocês viram a entrevista da Grada Quilomba no Roda Viva. O que ela disse? Ela disse o seguinte, olha, eu vou caricaturar um pouco o que ela disse. Ela disse o seguinte, olha, as pessoas estão me citando no Brasil, até me elogiando, mas de uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás, que eu nem sei se eu concordo mais com isso. Ela disse isso. Quem estava lá ouviu, ela disse isso. Eles estão me colocando como uma dimensão prescritiva de algo que eu coloquei numa tese de doutorado, que eu nem mais concordo. E ela também estava dizendo, de maneira indireta, que eu não sou isso. Eu sou o quê? Eu sou uma intelectual multimídia, multiartística e tal, que ela também estava defendendo esse lugar dela. Então isso vale um pouco para como os debates intelectuais, às vezes, historiográficos, são necessários. Né? Mesas, talvez, pudessem mobilizar, de fato, esse debate, porque são questões de ênfase também. Agora, tem uma questão que não é necessariamente dizendo que internacionalmente é mais importante. Não estou fazendo o discurso de vira-lata. Mas aqui o debate não tem a dimensão norte-americana, por exemplo, porque lá a dimensão é do mercado de trabalho. A escolha de tema, de autor, define o mercado de trabalho. Aqui não. Aqui no máximo define o quê? Um sucesso editorial. No máximo. Sua tese e tal. Nos Estados Unidos, né, depende de você escolher temas. Né? Então tem estudos lá que mostram que depois do Guerra do Vietnã, a América Latina caiu, você vê o próprio Stanley Stein desiste da América Latina, vai estudar México e tal, e a coisa é que não, você pode escolher o tema, aliás, o mercado aqui é muito mais muito melhor. Você pode escolher o tema que você quiser, o autor que você quiser. O sucesso às vezes é uma curriola que te leva a um mercado editorial ali, né, uma sorte no concurso ali, digamos assim. Então, eu acho que os debates são sempre bem-vindos e você vê, né, não tem nada a ver, mas a crítica que o Marquesi faz a Silvia, por outros caminhos se aproxima a crítica que o Badaró faz ao uso que a Unicamp faz ao Thompson também, e eles não estão, se botar os dois, eles vão brigar, mas é interessante isso, porque tem leituras, eu me lembro que quando eu cheguei em Campinas, olha o que eu usava, Marcelo. Eu usava, para entender quilombo, eu usava Rebeldes Primitivos e Banditismo Social, do Hobsbawm. Eu usava Lucien Goldman, Consciência Possível, para entender. Era isso. E aí também, quer dizer, sem se auto-elogiar, a capacidade, a potencialização que determinadas gerações intelectuais fazem com a obra, deverão ser objeto de novas críticas historiográficas, porque senão a perenidade de uma obra, ela também desidrata o quê? A capacidade de... É igual o ler Fanon, né? Eu sempre tenho falado isso, todo mundo agora. Eu não conheço ninguém que nunca tenha lido Fanon. Todo mundo já leu 2, 3 vezes. Que é a potencialização, tudo coloca e tem que ver isso. Então, eu acho que tem essa coisa de... E aí, né, a coisa fez desse debate mais contemporâneo. Tem várias coisas interessantes. Bom, agora dessa potencialização, você citou Lélia, Gonzalez e tal. A Beatriz Nascimento começa um mestrado aqui na UF. Usando Rebeldes Primitivos. Rebeldes Primitivos. Né? Legal conversar. Foi aluno do Ilmar. Né? Como é que era aquele debate? Como é que eram essas coisas?
aluna do Zé Honório Rodrigues, vai dar para algum aluno ler o Zé Honório Rodrigues do que ele fala sobre escravidão, que eu não estou satanizando o autor, então, tem coisa assim muito interessante, por isso que eu falo que a história intelectual não pode ser a história da fofoca, do time de futebol, das opções de gênero, qualquer outra coisa. Tem que relacionar exatamente essa atmosfera, como alguns livros chegam, como enquadrar, por exemplo, um intelectual negro como o Bira, completamente diferente. A gente chama carinhosamente de Bira Gordo, completamente diferente. Era uma visão crítica, por exemplo, essa visão thompsoniana. Eu achava uma visão meio rasteira. Inclusive tinha uma piada no mundo acadêmico, porque a crítica do Thompson também foi vocês estão falando aqui da perspectiva gramsciana. Eu não posso nem concordar assim, porque eu tenho que ter um conhecimento maior até de Gramsci para entender na obra dele e tal. Eu acho que o único uso que eu vejo, que é o uso combinado disso, é o Koselleck que está sendo feito agora. Todo mundo está lendo Koselleck, que é um autor, né, que escreveu muito antes do Thompson, não tem nada a ver do ponto de vista ideológico, e agora a gente está conseguindo casar Thompson com Koselleck, né? Então, eu me lembro de que uma das potências da crítica thompsoniana era como o exercício teórico, e aí a crítica que ele faz ao Althusser, ocupa o espaço na reflexão que simplesmente... Agora, vocês também conhecem, né? O Thompson também toma uma pancada dura e dizem que ele assumiu a pancada que é da Joe Scott, sobre como é o gênero. Dizem que ele assume essa crítica. Eu nunca soube, não conheci o Thompson. Né? As pessoas próximas e tal, ele assumiu a crítica do Economia Moral Revisitada e fez um texto, né? Economia Moral Revisitada, muito interessante, e que ele reconhece ali algumas generalizações e tal. Se vocês lerem no detalhe o Economia, que acaba ninguém lendo, né? Economia Moral, legal, quer dizer, então eu acho que tem algumas hidratação ou desidratação de obras e autores e contextos. Agora, para finalizar, o bom é que essas coisas estão vivas. A gente não precisa concordar com tudo, né? A gente pode até, eu não tenho nenhuma carta na manga, a gente pode até potencializar a obra do Thompson, já que é a coisa, naquilo que ele criticava, o quê? Os silêncios de Marx. As coisas que estavam incompletas em Marx. Thompson fala textualmente isso. Talvez fosse um exercício nosso também, né? Sem querer também. O perigo disso é querer ser logo. Tem uma coisa bem brasileira, que você quer logo um conceito, você quer segurar aquilo e ser transformado no segundo escravidão, não sei o que e tal. E às vezes, talvez, é só o que é um exercício empírico. Você se aproxima de alguma fonte, olha, testa aquela fonte com uma possibilidade de se aproximar de uma determinada explicação. Porque eu me vendo hoje como historiador, talvez a grande contribuição naquilo que eu penso em história hoje foi o perigo das classificações. Eu nunca quis classificar os quilombos, sempre me cobraram isso. É a vertente minha thompsoniana. Existem os quilombos 3 tipos. Tipo A, o tipo B, o tipo C. Deveria ser o cara hoje que seria colocado como autor que definiu os quilombos em 3 tipos. Talvez fosse mais interessante, para mim tem sido interessante. Eu agora estou voltando tudo de quilombo, pensando que como eles aparecem na cartografia. O espaço. Porque nós, historiadores, não lemos o espaço. Thompson também não leu o espaço. Se a gente pudesse fazer um movimento, né, da espacialização. Ele leu, ele até criticava um pouco na maneira como ele olha as dimensões étnicas da formação da classe operária na Inglaterra. Então, acho que essa coisa viva da obra do Thompson talvez seja o principal aspecto de ser chamado para ela. Não tornar, eu talvez tenha isso, a grande preocupação dele, não tornar o que ele fez em algo prescritivo. Não tomá-lo como prescrição. E aí talvez eu acho que de um lado
de um lado, né, a crítica que o Marquesi fez, a crítica que o Marcelo faz, tem sentido também, porque na procura de uma nova prescrição, né, você cai exatamente o que? Na armadilha da qual Thompson chamava a atenção, do ponto de vista do fazer história. Né? Aí pode desidratar ele muito em termos políticos e tal, mas também a gente podia falar em que medida essa geração também da Unicamp hidratou demais também. Tem dois movimentos também. Tinha uma discussão naquela época que tinha uma nova teoria de história. Qual? A teoria da história sem teoria. Que era Thompson. Você escutou, você lembra que escutava isso aqui? Não, o Ciro falava isso, é uma nova teoria. Qual é a teoria? Que é a teoria da história sem teoria. Também tinha um pouco isso. Mas fantástico, né? Eu até falei demais. Obrigada, Flávio. Foi ótimo. Passo a palavra então para o Igor com as suas respostas. Eu precisaria conhecer um pouco mais daquele ambiente do Partido Comunista Inglês e estou tentando, mas assim, não sei se Thompson é o mais gramsciano. Hobsbawm, por exemplo, tem obras sobre Gramsci, né? Textos sobre Gramsci. Organizou livros, uma história do marxismo, que ele tematiza Gramsci, tem uns 3 textos dele sobre Gramsci. É o historiador que eu acho que mais publicamente reivindica a trajetória de Gramsci na história dele, na história da sua formação, assim. Tem um texto chamado Nota sobre Classes Subalternas, que é publicado em espanhol, não está traduzido para a língua portuguesa, que ele reivindica a trajetória dele, a escolha dos temas dele. Hobsbawm, desde a década de 50, viaja para a Itália, né? Fala italiano, uma das primeiras línguas que ele fala, porque ele, viajando pela Itália, ele descobriu a tradição do banditismo social e ele volta e muda a tese de doutorado dele e publica, o primeiro livro que ele publica é Rebeldes Primitivos, e reivindicando mesmo o caderno 25, né, que é o caderno sobre grupos sociais subalternos de Gramsci, assim. Eu acho que Thompson, ele se inspira em Gramsci e vai além de Gramsci, assim. No debate que o Badrão fez hoje pela manhã, assim, né, tem um contexto ali do século XVIII inglês, sobre Estado ampliado, não, se há uma sociedade civil na Inglaterra, enfim, que Thompson não está muito preocupado em definir essas coisas, mas nitidamente ele tributa algumas reflexões dele de fato de Gramsci, assim. No Costumes e Cultura, que é a introdução do Costumes em Comum, é onde ele define isso melhor, onde ele faz essa definição melhor de como ele trata Gramsci, e algumas vezes no debate Peculiaridade dos Ingleses, que ele fala, não, Perriot deve saber de Gramsci mais do que eu sou um leitor meia boca, tal, porque a chegada de Gramsci também na Inglaterra é muito enviesada, né? Foi mal traduzido, chegou um livro, enfim, é uma história que também precisa ser um pouco contada, assim. Inclusive, eu e Marco, a gente se reunia para fazer esse estudo aí sobre o caderno 25, né? Marco não está aqui. A gente se reuniu durante a pandemia, não tínhamos nada para fazer, a gente falou, vamos ficar lendo, estudando o caderno 25, a gente ficou lendo, se encontrando para estudar o caderno, que é o Nota sobre grupos, a história dos grupos sociais subalternos, né? E a gente está pensando que esse caderno tem uma recepção muito importante naquele marxismo inglês, na luta contra o stalinismo naquela época, mas eu acho que quem mais se apropria disso é Hobsbawm mesmo, assim. E eu tenho um texto, eu ia falar para Marco, o texto está quase pronto, ele vai sair, está quase pronto. Mas eu acho que, de fato, ele pega Gramsci e consegue ir um pouco além, assim. Talvez por isso eu seja o mais gramsciano de todos. Aí é uma questão de interpretação mesmo. Eu não estou discutindo com o Benedict Anderson, não. Assim, eu, inclusive, conheço muito pouco Comunidades Imaginadas. Assim. Eu dei uma folheada. Eu conheço até mais sobre 3 bandeiras de Benedict Anderson. É um debate sobre como o anarquismo se apropriou do nacionalismo muito mais do comunismo e conseguiu se enraizar na luta anticolonial, mas Comunidades Imaginadas eu conheço muito pouco. Eu estou aqui dialogando mesmo com alguns historiadores que a Lutgard, professora daqui da FRJ, vai chamar de historiadores culturalistas, né? Ela está chamando, não sou eu não. Que estão discutindo essa relação em termos de representações, em termos de cultura em comum, alguns até tentando resgatar Thompson. E é engraçado porque, como eu falei, né, tem
tem espectros de historiadores de todo tipo. Tem que está reivindicando esse tema de cultura da violência, cultura política como linguagem que solda dois grupos sociais, que solda duas classes sociais, né? Tem um espectro meio liberal, que está dizendo assim, não, o Estado não se realizou, o Estado não conseguiu monopolizar as armas no Nordeste brasileiro. Só o Estado precisaria fazer uma tese meio hobbesiana, né, de que o Estado é quem pacifica, etc. E do outro lado tem gente que, tem historiadora que faz postagem defendendo ditadura militar e Bolsonaro no Facebook, defendendo essa tese de que não há conflitos de classe, e conflitos de classe são invenção dos historiadores brasileiros. Tá vendo aqui, ó? Tem uma linguagem entre bandidos, vaqueiros e potentados, né? Como ela usa o conceito, assim. Então, há um espectro muito diverso sobre esse tema aí, mas Benedict Anderson não é quem eu estou mirando nessa conversa. Não é um dos autores que eu estou mirando nessa conversa, não. Por fim, foi perguntado sobre história social do trabalho, história social da escravidão, né? Acho que Flávio terminou se passando de responder, acho que era mais apropriado, porque de fato, além de senzalas e fábricas, é um texto que se propõe a isso mesmo, assim, né? Faz essa proposição, texto de Badaró e tal, alguns outros textos, né? Beatriz Ló, né? Alguns outros autores, Maria Cecília Velasco, né? Na UFBA, que está discutindo os trabalhadores do Porto, o João, com greve geral de 1847, Ganhadores, né? De Olho no Canto, que é um texto de João Reis. Antes de sair o livro Ganhadores, ele faz um texto de Olho no Canto, que é um texto grande, publicado na Revista de História da USP, que ele termina o texto dizendo que ele estava testando a capacidade da classe trabalhadora escravizada de ganho da Bahia nas suas mobilizações e organizações. E depois vai ter a greve geral de 1847. Tem uma tradição, hoje eu vi de rabo de ouvido, assim, Flávio conversando com o professor Carlos, falando sobre trabalhadores dentro de fábrica, né? Então, tem texto sobre a fábrica de pólvora aqui, tem alguns estudos existem, né, já sobre isso, aponta a própria Emília Viotti, né? Os textos da senzala à colônia, né? Mostra que ela está entendendo essa trajetória do trabalho, da escravidão e o trabalho imigrante, uma trajetória de história do trabalho, inserindo a escravidão com a história do trabalho. Enfim, eu acho que a gente tem exemplos muito frutíferos, diversos, de que história do trabalho e história da escravidão são caminhos muito próximos. Thompson ajudou isso. Porque, como eu falei antes, né, Thompson permitiu a história da escravidão, a história social como um todo, alargar o entendimento da luta de classe. Naquele texto brilhante, lindíssimo, luta de classe sem classe. Luta de classe sem classe. É possível analisar a classe sem a classe propriamente estar formada e tal. E isso permitiu que a gente olhasse sobre determinados grupos sociais, que é um termo gramsciano, né? Grupos sociais, e perceber que aqueles grupos sociais ali, às vezes, se organizam e testam seus limites em termos de classe. Ou seja, como Gramsci define, né, os grupos sociais subalternos, o povo mecânico, né, aqueles que trabalham, escravo trabalhado, classe trabalhadora. Então, acho que nós temos muitos caminhos aí de entender. Tem uma tradição historiográfica que não é tão nova nem tão recente, apesar do texto de Flávio e Gino serem muito importantes, mas tem uma tradição bem antiga que já pontua isso, né? Um texto bem recente, bem antigo, publicado na Afroásia, de um professor que virou ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, esqueci agora o nome dele. Afonso Florense. Atual deputado federal. Atual deputado federal. Que foi um lugar que você conhece, pela Bahia. Pela Bahia, é um lugar um país aí que eu conheço. Então, esse texto é bem antigo. Esse texto é muito, muito, muito antigo. E está lá discutindo a relação de um quilombo que se forma próximo da fábrica, que atua nas atividades da fábrica, fogem para... reivindica alimentação e tal. Então, assim, há uma tradição antiga que acho que vale a pena a gente correr atrás para tentar resgatar. Acho que é frutífero mesmo. E sobre uma pergunta que não me fizeram, mas vou me meter,
Eu acho que a gente tem que aprender mais com o Perry Anderson e Thompson sobre polêmicas, né? E o próprio Perry Anderson aprendeu. Perry Anderson, quando achou que Thompson estava com muita raiva dele, né? Thompson ofereceu a sua casa para Perry Anderson dormir quando Perry Anderson ia para Londres, né? Oferecia a sua própria casa a Perry Anderson. E Perry Anderson fez, provavelmente, é uma resenha publicada, saiu na Folha de São Paulo aqui no Brasil, um texto elogiosíssimo a Thompson. Perry Anderson, um texto mais elogioso que eu já vi na minha vida, Thompson. E falou assim, eu não entendi que Thompson era um historiador público. Ele não no final das contas, eu podia fazer qualquer argumento. Thompson ganhou o debate. Todo mundo lembra do texto de Thompson, porque ele era um excelente debatedor. E ele queria me chamar para o debate. E ele conseguiu. Ele me trouxe para o debate e eu não soube fazer esse debate. Né? Eu não consegui, eu fiz um debate num outro nível e tal. E outra coisa que eu acho que no final das contas a gente precisa também ler o próprio texto do Sidney Chalub, né? A Força da Escravidão, para pensar de fato como críticas e autocríticas e assimilações de críticas e autocríticas são feitas e produzidas e tudo bem. E tá tudo bem. É assim que a gente melhora mesmo, tá? É isso. Então, mais uma rodada de questões, quem quiser se colocar. Alguém? Então, bom, se não tiver mais nenhuma questão, colocação, enfim, então a gente pode passar as considerações finais, né? Se o Flávio, o Igor quiser colocar mais alguma questão, enfim. E aí encerramos a mesa. Não sei se o Marcelo quer deixar algum aviso. Sim, sim. E aí a gente encerra a mesa agora e convida todos para a mesa a conferência de abertura, né, que será às 18 horas aqui no auditório com o professor Brian Palmer, ok? Eles não vão falar no campo? Não quer falar no campo? Agradecer essa mesa, tinha uma especificidade, num seminário que vai cobrir, Thompson não tem que falar, a gente vai ter que, tem uma última palavra, eu acho que até o Igor acabou dando a última palavra mesmo, que essa coisa da perenidade do ponto de vista do debate na obra de Thompson, para vários aspectos, possivelmente muitos dos quais nenhum de nós vai conseguir ainda sugerir, mas novas gerações vão sugerir. Só isso. Bom, tem uma leitura de um texto produzido pelo professor Duval Muniz Albuquerque, que é por uma leitura safada de Thompson, onde ele diz que o programa historiográfico de Thompson não tem mais o que dar. Que já deu, que só chega no mesmo lugar, né? A classe se formou, o direito costumeiro foi roubado, e eu acho que a gente está aqui hoje reunido ou para discutir alguma coisa muito importante que merece ser discutida, ou a gente não discutiu. A gente discutiu muito safadeza e ignorem, portanto, nossas safadezas vespertinas. No mais, agradecer muito a organização do evento, a confiança, agradecer mesmo esse momento e, 105 anos de Thompson, estou aí de novo. Vamos fazer. Obrigada, gente. Então, vou dar só um aviso então pro pessoal. Primeiro, agradecer aí os três, e falo isso sem ser por formalidade, né? Que é muito legal ter os três na mesma mesa, porque são três pessoas com quem eu aprendo, algumas há mais tempo, um pouco, mas só por uma questão cronológica que os historiadores valorizam, né? Mesmo não lembrando as datas, e outras há menos tempo, mas com quem eu aprendo muito, né? Por isso a ideia também de ter os três juntos tem a ver com isso, né? Não, é só para avisar, todo mundo já está sabendo, o Flávio falou, às 6 da tarde a conferência do professor Brian Palmer,
né? E eu tinha falado de manhã, mas o público é um pouco rotativo. O professor Brian vai fazer a conferência dele em inglês. Se alguém tiver alguma dificuldade com o inglês, ele foi gentil, cedeu o texto, ele não vai ler, né, mas em torno do qual ele vai fazer a conferência, a gente colocou no Drive, tem um QR Code ali na mesa, é só escanear e abrir lá no Drive, tem o texto em inglês e o texto em português, que dá para acompanhar, mais ou menos para quem tiver alguma, achar mais fácil fazer isso, tá? Então tá ali na mesa o QR Code onde dá para acessar no Drive, como todo mundo hoje usa os smartphones o tempo todo, tem uma desculpa, a gente vai saber que não está olhando redes sociais nem nada, está só acompanhando a conferência, tá? Então às 6 horas dá para tomar um café com calma e tal, a gente está aqui de novo. Obrigado, pessoal.